fumam? Quantos candidatos masculinos não fumam? Então, essa questão, ela tem 4 informações, correto? Então, eu vou colocar aqui, de novo, é uma questão que eu vou ter que trabalhar com homem, mulher, né? Total. E aí eu tenho os que são fumantes e não fumantes. E também total. Tá bom? É igual aquela questão que a gente fez anteriormente sobre os flamenguistas, cariocas, a questão anterior, né? Então vamos lá. 18 são do sexo masculino, então 18 são homens, não é isso? São 30 candidatos. Se 18 são homens, então 12 são mulheres, não é isso? Depois, 13 são fumantes. Se 13 fumam, então quer dizer que 17 não fumam. Depois, 7 são mulheres que não fumam. Então, mulheres que não fumam, no total, são 7. Se eu tenho 12 mulheres, sobram 5 mulheres que fumam. Se eu tenho 17 não fumantes e 7 são mulheres, então eu sobram 10 homens não fumantes. Se eu tenho 13 fumantes e 5 são mulheres, sobram 8 homens, que fumam. Agora eu vou para as perguntas. Agora é só eu observar a tabela e responder. Na verdade, não tem tabela nenhuma. É quantos candidatos masculinos não fumam? Então, homem que não fuma, 10. Então, a resposta dessa questão é 10. Tá bom? Qualquer dúvida a gente vai tirar na aula, ou então deixa aqui no comentário. Questão 17, vamos lá. Considere os seguintes subconjuntos de números naturais. Então, ele me dá o conjunto N, P, A, B e C. Depois ele pergunta qual é a quantidade de elementos dessa relação em que ele me dá. Então, vamos lá. Qual é o conjunto A? A é X pertence a P, tal que P é par. P são todos os números pares de 6 a 20. Todos os números, né? São todos os números de 6 até 20, inclusive os ímpares, mas para estar no A, ele tem que ser par. Então, vamos lá. Primeiro elemento que eu teria que ter aqui, x igual a 6. 6 está em P e é par, então ele está no A. O próximo seria o 7, só que 7 é ímpar, não entra no A. Então, vai entrar todos os pares de 6 até 20, inclusive o 6 e o 20, tá bom? Porque está ali menor ou igual, então eles entram também. Então, esse aqui é o meu conjunto A. Depois, o conjunto B é formado pelos elementos 6, 8, 12 e 16, né? E depois o conjunto C é o X pertence a P, tal que X é múltiplo de 5. De novo, P é de 6 a 20. Então, eu vou pensar em todos os múltiplos de 5 de 6 em diante. É o 10, 15 e 20. Ele quer que eu faça A menos B, ou seja, quais são os elementos que tem em A que não tem em B. Então, vamos pensar aqui, ó. 6 tem também, 10 não. O 12 tem, o 14 também não, nem o 18, nem o 20. Então, esse daqui é o meu conjunto A menos B. Depois ele pergunta quem é esse conjunto interseção C, ou seja, quais são os elementos que tem nesse A menos B e que tem no C ao mesmo tempo. Então, A menos B interseção C vai ser o 10 e o 20, correto? E aí ele pergunta qual é o número de elementos que tem aqui, ou seja, qual é a cardinalidade desse conjunto. Ou seja, a cardinalidade é de 2 elementos, que é a alternativa A. Tá bom? Agora vamos para a questão 18. A questão 18 fala o seguinte: considere os 3 conjuntos A, B e C tais que, ele dá a quantidade de elementos do A, do B, do C, da interseção A inter B, B inter C, A inter C e interseção dos 3. Assim sendo, o valor de A união B interseção C é... Então, olha só. A quantidade de elementos de A união B, como é que eu faço isso? É quantidade de elementos do A, não é isso? Mais a quantidade de elementos do B, menos A inter B, não é isso? Então, A união B
é igual a 49 menos 8, dá 41. Só que ele quer a união B interseção C. Se vocês perceberem, fica mais fácil a gente fazer essa questão assim, ó. ABC. Quantos elementos tem no A totalmente? 28. No A inter B, 8. Mas na interseção dos 3 tem 3. Então, se no A inter B tem 8, se eu já botei 3, sobram 5 para cá. Certo? Depois, quantos elementos tem no B inter C? 9. Já tenho 3, então faltam 6. Depois, no A inter C, eu tenho 4. Quando eu falo inter é interseção, tá? Se eu já tenho 3 aqui, falta 1 para 4. E ele quer o quê? Ele quer... Os elementos de A no total são 28, mas eu já tenho aqui 8, 9. 28 menos 9 vai dar 19. Então, eu tenho 19 elementos somente no conjunto A. E no conjunto B, eu tenho no total 21 elementos, mas aqui eu já tenho o quê? 8 mais 6, 14, e aí 21 menos 14 vai me dar 7. Ele quer exatamente a união B, que seria todos os elementos de A e de B, interseção com C. Então, aonde eu pintei ali de azul, eu tenho que tirar e deixar só esse pedacinho aqui. A união B interseção C vai ser exatamente esses elementos daqui. Mas vamos continuar aqui só de curiosidade, esse pedacinho aqui. Quem é que é só C? Se C tem no total 20 elementos, eu já botei 9, 10. Faltam 10 para cá. Ele só quer onde está pintado de azul. Então, eu tenho um total de 1 mais 3 mais 6. Eu tenho 10 elementos nisso daí, que é a letra B. Tá bom? Isso é a questão 18, né? Agora vamos para a questão 19. A questão 19 fala o seguinte, ele me dá esses conjuntos e ele fala, represente enumerando os seus elementos, os conjuntos. Então, vamos lá. Letra A, quem é o conjunto P, Q e R. P é o conjunto 3, 4, 5 e 7. O conjunto Q são os elementos 1, 2, 3 e 7. E o conjunto R são os elementos 2, 5, 6 e 7. Depois, na letra B, o que ele pede? Ele pede P interseção Q. Então, quem é P interseção Q? P interseção Q vai ser 3, 5, 7. Depois, ele pede P interseção Q menos R. Ou seja, quem é que tem no P inter Q que não tem no R? O 3 não tem, é apenas o 3, correto? Depois ele pede letra C, P união Q, interseção R. P união Q vai ser o quê? Os elementos do P mais do Q. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Interseção R, que é 2, 5, 6 e 7. Eu tenho 2, o 5 e o 7 na interseção, ou seja, 2 e 5 e 7 estão aqui e estão aqui, tá bom? Depois, letra D, P união R menos P. Então, P união R. Olha só, P união R vai pegar todos os elementos de P, não é isso? Com os de R. Então, vai ficar 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Menos os elementos de P. Então, isso aqui vai me dar o quê? Tiro o 2, continua, o 3 sai, o 4 sai, o 5 sai, fica o 6 e o 7 sai. Tá bom? Depois, o que eu vou ter? Vou apagar aqui para poder continuar respondendo. Depois a letra E. Letra E, que é Q união R.
Q interseção R, desculpa. Q interseção R é exatamente o 7 e o 2. Eu posso olhar aqui também no diagrama, né? União com P. Então, Q interseção R, união com P, vai me dar o 2, o 7, 5 e 6. Tá bom? Agora vamos continuar aqui na questão 20. Questão 20 fala assim: A e B são dois conjuntos tais que A menos B tem 30 elementos, A interseção B tem 10 elementos e A união B tem 48 elementos. Quantos elementos tem B menos A? Eu posso fazer usando a fórmula de conjunto, eu também posso fazer aqui, ó, direto aqui. A e B. A interseção tem 10 elementos. O A menos B tem 30 elementos, ou seja, essa parte aqui do A tem 30, que são os elementos que tem A que não tem em B. E a união tem 48. Eu quero saber quanto tem no X. Certo? Então, ó, a união é 30 mais 10 mais X, porque eu já tirei a interseção, né? 40 mais X. X vai ser o quê? 48 menos 40. Vai ter 8 elementos ali, que é a letra A. Tá bom? Vamos continuar aqui. Vamos ver a próxima questão, que é a questão 21. Questão 21 fala assim: na figura abaixo tem-se representado o conjunto ABC não disjuntos. A região sombreada representa qual conjunto? Né? Então, olha só, gente. Deixa eu copiar aqui, só para A, B, C. Essa região aqui é o quê? É a interseção dos três conjuntos, né? É A interseção B, interseção C. Se eu juntar isso com esse pedacinho aqui, dá exatamente o quê? A interseção B. Só que ele quer apenas esse aqui. Apenas esse daqui é isso tudo aqui, menos a interseção dos três. Então, é A interseção B menos A interseção B interseção C. Essa seria a resposta. Tá bom? Agora vamos ver a questão 22. A questão 22 fala assim, ó. Em uma pesquisa de opinião, foram obtidos os seguintes dados. Aí ele fala de jornal, de quem lê o jornal A, B e C. Então, vamos lá. Jornal A, jornal B, jornal C. Vou começar com a interseção dos três. 105 entrevistados leem os três jornais, olha aqui. Então, vou começar com essa interseção. Eu já sei que quem leu os três jornais é 105. Depois, legal. Ele às vezes me sacaneia. Parou. Aí vamos lá. Quem é que leu o jornal B e C? São 285. Mas eu já tenho 105 aqui. Então, 285 menos 105 vai me dar 180. Tá bom? Depois, ele fala que 225 leem o jornal A e C. A e C, mas eu já tenho 105 aqui. Para 225, faltam 120. Depois, ele fala que 180 leem o jornal A e B, mas eu já tenho 105. Então, quem lê A e B está aqui, né? 75. E aí ele fala que 525 pessoas leem o jornal C. Só que eu já tenho 120 mais 180 dá 300. 300 mais 105. Para o que falta para o B é 240. E aí para o A vai ser 300 e para o C vai ser 465. Tá? E aí eu tenho que fazer... Ele quer saber qual é o total de entrevistados. Quem não lê nenhum dos jornais é 135 pessoas. Se eu somar isso tudo aqui, me dá alternativas... me dá 1.485 entrevistados. Tá bom?